dos Reis, capítulo 19, e o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, fugiu. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as suas brasas e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que preciso, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, todos nós enfrentamos dias de angústia. Todos nós passamos ou passaremos por dias de tribulações, dias em que nós olhamos para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa realidade, e não encontramos nela esperança, saída, suporte, ajuda de alguém, auxílio, socorro. Todos nós um dia passaremos pelo momento em que nos sentiremos só, abandonados, sem rumo e sem direção. Dias que parecem que não terminarão. Noites em que nós temos a impressão que não chegaremos ao amanhecer. A dor, a intensidade dos problemas, grandes o suficientes para nos oprimir, e trazem a sensação de que a história que Deus tem para cada um de nós nunca acontecerá, que as promessas que Deus fez nunca nos alcançarão. Esta é a sensação que o profeta Elias está tendo nestes versículos que nós lemos. Um homem que Deus usou para manifestar a sua glória, a sua virtude no meio do povo de Israel. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, o pano de fundo, lembramos que Israel estava apostatado, afastado de Deus, seguiu a idolatria, servindo a Baal e a Astarote e aos deuses estranhos, feitos pelas mãos dos homens, deuses que Deus havia dito que não deveriam adorar, que não deveriam se contaminar, mas Israel decidiu seguir o rumo do seu próprio coração. Deus envia o profeta Elias para confrontar os reis de Israel, e não somente os reis, mas o povo, denunciar esta frieza espiritual,
Os dias de Elias são dias marcados por batalhas espirituais, onde Elias vai subir ao monte e ele vai desafiar 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. E Deus vai manifestar a sua glória através da vida do profeta Elias. Elias vai matar os 850 profetas de Baal e Azera. O nome de Deus é glorificado. Elias ora e Deus responde com fogo do céu. Irmãos, imagine o testemunho, irmão Guilherme. Que coisa tremenda. Um homem que orou e o fogo caiu do céu. Um homem que orou e durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Um homem que tinha comunhão com Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto bíblico, temos a clara certeza, ainda que Deus o usou, não deixou de ser um homem, não deixou de ser alguém limitado, não deixou de ser alguém cheio de emoções, não deixou de ser alguém que também sofreu esses dias de angústia em sua vida e em sua história. Elias, após esta vitória tremenda, agora vai receber uma mensagem da irmã Jezabel. A irmã Jezabel, a rainha Jezabel, envia uma mensagem para o profeta Elias, dizendo que eu morra então, se a estas horas, daqui para frente, tu não tenhas o mesmo fim, o mesmo destino que os profetas que tu mataste. O homem que ora e o fogo cai, o homem que ora e não chove, o homem que vê a glória de Deus, agora sente medo e começa a fugir, meu irmão e minha irmã. Porque se tem algo que mexe conosco, são as ameaças. No primeiro livro que eu escrevi, Fé para Vencer as Distrações, no ano de 2022, Deus falou muito comigo a respeito disso, porque ainda nós estávamos saindo de uma pandemia, e o primeiro capítulo do livro é sobre uma distração que tem tocado muitas vidas, e tocou o profeta Elias, a tribulação ou a ameaça dela. Na pandemia nós vimos pessoas que não tinham doenças, não tinham enfermidades, mas a ideia, a imaginação de ter alguma enfermidade fez com que elas sentissem pavor, sentissem até mesmo os sintomas, e até hoje ainda não se recuperaram. Coisas que não aconteceram, mas coisas que por causa da ameaça, o pavor, o medo, a sensação fez com que estas pessoas entrassem nessa espécie de caverna, de angústia, de aflição e pavor. E o profeta Elias vai passar por isso. Ameaça, palavras de morte. Quem estava mandando uma mensagem para Elias não era alguém como nós, era alguém que tinha poder, alguém que tinha influência, alguém que tinha soldados que obedeciam suas ordens. Era uma rainha. Elias teme e Elias foge. A Bíblia diz que ele sai sentido ao deserto, o caminho de um dia, deixa o moço e ele entra no deserto sem rumo e sem direção. Ele acha um pé de zimbro, uma espécie de arbusto que nasce no meio dos desertos, uma árvore seca, e ele se assenta debaixo daquela árvore, e ele começa a orar a Deus e dizer: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Elias chega ao ápice da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, dizendo: Deus, eu não vejo solução. Deus, eu não vejo saída. Deus, quem me ameaçou foi a rainha Jezabel. Deus, eu estou aqui debaixo deste zimbro. O que simbolizava o zimbro na vida do profeta Elias? O zimbro na vida do profeta Elias era o lugar onde ele estava em conflito, era o lugar onde ele encontrou uma espécie de descanso no meio do calor do deserto, era o lugar onde ele se assentou
e pôde voltar a refletir o que o Espírito de Deus falou ao meu coração minutos antes de eu chegar aqui na igreja hoje à tarde, que haveriam pessoas neste culto que estariam vivendo esta mesma situação, não sabem o que fazer no dia de amanhã, sentaram-se debaixo de um pé de zimbro, sentaram-se debaixo do desespero, sentaram-se debaixo das suas dores, sentaram-se debaixo das suas aflições, sentaram-se debaixo das suas incertezas, sentaram-se debaixo das suas próprias desculpas e acomodações, não sabe o que será, não sabe o que orar, não sabe o que dizer, só sabe olhar para o céu e dizer: Deus, faz alguma coisa para que esta dor, esta angústia, esta aflição, este desconforto saia de dentro da minha alma. E Deus tem uma palavra para nós aqui neste culto. Este zimbro, este momento, esta circunstância da tua vida não é um ponto final, não é o fim, é uma provação, é uma dificuldade, é um deserto, mas não é o final da tua história, porque o final da tua história está nas mãos daquele que te chamou e tem coisa nova para a tua vida. Oh meu Deus, se você crê nesta palavra, adore a Ele. Meus irmãos, podemos e viveremos dias terríveis. Só Deus sabe quantas vezes subi nesse altar, em tantos altares que Deus nos levou a ministrar, com dores terríveis. Eu lembro-me, no dia que recebi a notícia da morte do meu pai, me tocou fazer algo para Deus. Me tranquei dentro de um banheiro, o irmão Felipe estava lá, arrumando as coisas, dia 31 de dezembro, arrumando as coisas para que pudéssemos ter o jantar de passagem de ano, lembrando das últimas palavras e aquela angústia na alma. Pai morreu, não tem como chegar lá, não vou participar do velório do meu pai, sou o único filho que meu pai teve. E agora, aquela aflição. E eu dentro do banheiro da igreja, ouvindo um irmão dizer que o co-pastor Marcelo estava com preguiça de trabalhar. E eu chorando em lágrimas, saí de dentro daquele banheiro lembrando das últimas palavras que meu pai me disse, dizendo: meu filho, faz a obra de Deus. Foi para isso que Deus te chamou. No meio daquela angústia eu entendi, em tantos momentos, que o zimbro da nossa história não pode ser um ponto final. Que o zimbro da nossa história não pode ser o lugar que nós estacionaremos a nossa fé, o nosso ministério, as coisas que Deus tem para nós. Que o momento de angústia, de dificuldade não pode ser uma desculpa para que você e eu olhemos para o céu e peçamos e venhamos a pedir a Deus que leve a nossa vida de volta para Ele. As maiores pregações que Deus já me deu foram aonde? Nos vales mais escuros. Pergunte a quem prega, a quem ministra, a quem escreve. Os momentos mais angustiantes são os momentos em que mais a graça de Deus se manifesta. Quantos zimbros você tem passado, meu irmão? Tem nome de profeta, tem nome de obreiro, e olhe para cá em nome de Jesus. Tem roupa de crente, tem um coração de gente, e às vezes não sabemos lidar com nossas angústias, mas Deus está falando conosco: o zimbro não é o teu lugar, o zimbro não é o teu fim. Está na hora de nós tirarmos as nossas armaduras cristãs e dizermos ao Espírito Santo: entra onde o homem não pode, faz o que o médico não pode, entra na minha alma, Deus. Eu não quero morrer no zimbro, me perder no deserto e nem cair na mão de Jezabel. Tenha coragem de dizer para Deus: eu quero viver a história
que tu tens para mim. Momentos de desespero, que te leva a abandonar pessoas que fazem parte da tua jornada e buscar uma espécie de isolamento. E você está lá no zimbro, olhando para o nada, pensando em como será. No meio do desespero pede a morte, e Deus intervém. Elias dorme e o anjo do Senhor o toca. O que tem aos pés de Elias, meus irmãos? Alimento. Sempre que Deus nos responderá, Ele não trará aquilo que nós queremos, mas trará para nós aquilo que nós precisamos. Elias está angustiado e Deus traz comida para Elias. Elias está sofrendo e Deus traz alimento para Elias. Elias está pedindo a morte e Deus está dando comida para Elias. Era como, irmão Tom, se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, a resposta dos teus problemas não está naquilo que tu pedes, Elias. A resposta das tuas dores, a saída da tua vida não está naquilo que tu está clamando, Elias. Elias, tu pode orar, fogo cair do céu. Elias, tu pode orar e o céu fechar e não chover. Elias, não te esqueça que tu és homem, Elias, e que tu não sabe orar como convém. É o meu Espírito que intercede, Elias, e que te ajuda a orar no meio das tuas fraquezas. Elias, não esqueça que eu não respondo do jeito que tu quer, Elias. Eu te dou aquilo que tu precisa. A tua pergunta é para tirar a tua dor, a minha resposta é para te fazer levantar, Elias. Oh, meu Deus! Deus está falando conosco. Tu tem me pedido um milagre e eu tenho te dado a saída e não o milagre. Tu tem pedido, Deus, tira a dor, e eu tenho dito: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Elias diz: Deus, tira a dor. E Deus diz: Elias, não é a dor que tem que sair, é os teus pés que tem que se movimentar. Ah, Espírito Santo, Deus está falando com pessoas. Não tenha o seu foco nas suas dores. Não seja vítima das suas dores. Não se vitimize por causa do sofrimento. Coma a comida que o céu está dando e se levante. Para de olhar para o teu sofrimento e dizer: acabou. Para de olhar para as tuas angústias e dores e dizer: é o fim. Pare de olhar para esse momento tão escuro e obscuro da sua história, que parece que amanhã não vai chegar de tanta angústia, e comece a olhar para Deus e dizer: Deus, eu não quero saber mais da minha dor, eu quero pegar a minha dor e eu quero ofertar para Ti o que é que o Senhor tem para mim. Senhor, me ajuda a levantar, Senhor. Irmãos, tem gente que olha tanto para as suas dores e perde o melhor de Deus, o melhor que Deus tem. Eu lembro que depois que eu saí do Covid, muito comprometido nos pulmões, nos rins e no fígado, eu fui pregar a primeira mensagem, e eu dizia: Deus, como é que eu vou pregar desse jeito? Eu falava assim, não tinha voz. E eu fui pregar lá no interior de Goiás, fui sozinho no carro orando, dizendo: Jesus, hoje quem está precisando ouvir uma palavra sou eu. Estava no zimbro. Cheguei no culto, lembro da mensagem: ó, se fendesses os céus e descesses. O que Deus faz quando o céu se abre? Sem força. Fiz um apelo no final daquela pregação, 15 pessoas voltaram para Jesus. Deus derramou uma graça especial. O pastor da igreja queria abandonar o ministério, Deus renovou ele. Oh, meu irmão, se você entender que todas as coisas cooperam para o bem,
tu não olharia mais para Deus e diria: tira a minha vida. Tu olharias para Ele e diria: me ajuda a caminhar um pouco mais, me ajuda a suportar um pouco mais, me ajuda a adorar um pouco mais, me ajuda a te servir um pouco mais, Deus. Elias pede a Deus que tire a sua vida, porque Elias perdeu o sentido de viver. Deus responde não o que Elias queria, mas o que ele precisava. Não queira controlar aquilo que o céu quer falar. Não queira estabelecer aquilo que Deus quer ministrar. Não queira colocar Deus debaixo do controle das tuas mãos. Meus irmãos, nós podemos ser crentes há 300 milhões de anos, fundadores da Defutrofa antes da fundação do mundo, meu Deus, mas não podemos ter o controle daquele que sabe, não aquilo que queremos, mas o que precisamos. Você pode ter 50 anos de crente, 300 anos de assembleiano, carteirinha de crente dinossauro, e Deus olhar para você nessa noite e dizer: para de pedir a morte debaixo do zimbro e ouve a minha resposta. Deus estava dizendo: Elias, para de focar naquilo que te faz sentir angústia e come da minha comida. Elias, para de sentir a dor ao ponto de somente lembrar daquilo que dói. Elias, abre os teus olhos, levanta daí e come o que eu te dou. Esta palavra de Deus é uma palavra profética para nós que estamos aqui. É um alimento para almas cansadas que entraram aqui dizendo: não aguento mais, eu não suporto mais. Deus está dizendo: come a comida, porque largo é o teu caminho. Meu Deus, eu lembro que eu estava pregando na cidade de Santander, Espanha, e Deus me deu essa palavra, congresso de missões e evangelismo. E eu disse: Jesus, vou pregar sobre Elias debaixo do zimbro. Digo: vai pregar. Digo: então tá bom. Eu lembro no final do culto eu fiz um apelo, entre uma mulher com a criança no colo, e ela disse: Deus falou comigo. Eu disse: é o último culto que eu entrarei. Eu disse: Deus, eu vou dar veneno para os meus filhos e eu vou tomar, porque eu não aguento mais essa dor na minha alma. Foi naquela manhã que Deus libertou aquela irmã. Foi naquela manhã que o zimbro foi só uma página que Deus virou. Irmãos, Deus toca em Elias e Deus toca em nós. No zimbro da nossa história, não podemos dizer que Deus não está conosco. Elias debaixo do zimbro, e Deus foi ao encontro de Elias. Deus envia o anjo, desperta Elias, coloca diante de Elias um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele come e bebe e ele torna a deitar-se. Quantas vezes Deus fala conosco, ministra nos nossos corações, e nós voltamos para o mesmo lugar. Parece que não entendemos o que Deus fala. Elias come e Elias deita de novo. Elias ouve, mas Elias deita de novo. Elias sente o toque, mas Elias deita outra vez e vai dormir. Quantas vezes Deus tem que nos tocar por uma segunda vez? Quantas vezes Deus tem que nos sacudir por uma segunda vez? E eu lhe pergunto, debaixo da direção do Espírito Santo, quantas vezes será necessário Deus tocar você e te despertar? Até que você e eu entendamos que debaixo do zimbro, debaixo do domínio da angústia, debaixo das nossas desculpas, não é o nosso lugar. Quantas baleias mais
Deus terá que enviar para os Jonas que fugiram do ministério que Deus chamou. Quantas vezes mais Deus terá que tocar a mim e a você, para que nós entendamos que o Zimbro não é a nossa casa, o nosso descanso, o nosso lugar e o capítulo final da nossa história. Ezequiel 14, 21, Deus vai falar com o povo de Israel mais uma vez: se vocês não voltarem para mim, eu enviarei fome, eu enviarei espada, eu enviarei animais selvagens e eu enviarei pestes. Deus estava chamando a atenção do povo: eu estou chamando vocês para mim. Eu estou usando essas ferramentas para fazer vocês entenderem que o Zimbro não é o lugar, mas que vocês precisam se levantar e viver a história que eu tenho. Quantas vezes Deus vai bater na porta do meu e do teu coração e ter que insistir conosco, e nós estamos lá dizendo: porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu sou missionária, porque eu sou um presbítero, porque eu sou crente há tanto tempo, mas debaixo do zimbro, mas debaixo da escravidão das suas dores, mas debaixo da miséria dos seus sentimentos, dominado pelos seus sentimentos e não pelo Espírito de Deus. Quantas vezes Deus vai ter que fazer como é Apocalipse 3:20, pastor Reinaldo, onde ele chega na porta de uma igreja e começa a bater, e começar a falar com aquela igreja: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quantas vezes o Espírito Santo vai ter que te tocar outra vez, insistir outra vez, porque o teu coração está endurecido, não ouve mais a voz de Deus te chamando para levantar daí, e não ouve mais a voz de Deus te chamando para mover os teus pés e sair deste estado em que tu estás, e não ouvir a voz de Deus olhando para ti, sabendo que aí não é o teu lugar, que tem algo mais ali na frente, que tem uma história que você e eu precisamos viver. E Ele olha para nós e Ele pergunta: até quando eu falarei e tu não me ouvirás? Eu baterei na porta e tu não abrirás a porta. Eu falarei aos teus ouvidos e tu não deixarás que a minha palavra entre em ti e te levante e te faça andar. Estamos dominados pelos nossos sentimentos, e Deus está dizendo: não quero anular o que tu sentes, eu quero curar o teu coração. Deus tinha uma história para Elias. Ainda viria um Eliseu, ainda ele ungiria Jeú, ainda havia coisas para serem realizadas, mas Elias estava dizendo: acabou, e Deus estava dizendo: não acabou, Elias, sai daí. Meu Deus, já é tempo de darmos uma resposta. Quantas vezes Deus vai ter que enviar o anjo para trocar você? Quantas vezes Deus vai ter que levar pão e água? Quantas vezes Deus vai ter que falar? E usa a circunstância, e usa pessoas, e fala na palavra, e fala no louvor, e fala na saudação, e fala na poesia, e fala na oração, e fala na intercessão, e nós não ouvimos Deus. Estamos ensimesmados, voltados para nós, nos colocamos no centro da nossa vida e deixamos Deus de lado. Estamos focados no que nos agrada, no que nós queremos. Só que o que nós queremos nos levou para debaixo do zimbro. Eu lhe pergunto: foi Deus que mandou Elias para o zimbro? Não, ele foi porque ele quis. Quanto tempo mais nós estaremos aí? Tira a minha vida, Deus. Quem nunca fez essa oração?
Quem nunca orou e disse: Deus, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não entendo nada, o que é que o Senhor tem? Ou o Senhor fala comigo, ou o Senhor me leva daqui. Quem nunca orou? Eu lembro de um dia que eu dobrei meu joelho. Eu digo: Deus, não tem cura, não tem milagre, o Senhor não fala, não tem resposta, a porta está fechada. Eu me sinto sozinho, eu não tenho amigos. O Senhor me mostrou que eles não eram meus amigos. O Senhor abriu os meus olhos. Eu não tenho nada, Deus. Dobrei meu joelho e digo: se o Senhor quiser me levar hoje, o Senhor me leva. Já realizei meu sonho de ser pai. Já vivi coisas que eu nunca imaginei viver. Eu tinha imaginado que a minha vida seria uma vida de miséria, drogas e perdição, como minha família viveu, mas o Senhor me alcançou. Eu sei que eu já vivi muito mais do que eu imaginava, só que agora, Senhor, eu olho para frente e não tem nada. E Deus continuou em silêncio. Deus continuou calado. Deus não falou. Eu orei, eu disse: Deus, o ano vai virar outra vez. E essa angústia na minha alma, o Senhor não fala. Meu Deus. E Ele não falou. Só que Ele mudou aqui. Ele me tocou outra vez, Rafael, e eu entendi que o Zimbro não era mais o meu lugar. Que não era o que eu via que determinava onde seria o meu caminho, que não era o que eu sentia que determinava onde eu iria, mas era o que Ele estava dizendo. Irmãos, quantas vezes Deus vai ter que nos tocar e dizer para nós que o Zimbro não é o nosso lugar? Quantas vezes Deus vai ter que dizer para nós cansados, dizendo: eu não tenho nem força mais. E Deus falando conosco: levanta e come, porque largo é o teu caminho, não é aí o teu descanso. Quanta gente que entrou aqui cansada, dizendo: Deus, eu me sinto sobrecarregado, eu me sinto com um peso nas minhas costas insuportável. Deus está dizendo: tua resposta não está no parar, tua resposta está em obedecer aquilo que Ele fala. Oh meu Deus, ajuda-nos a ouvir a tua voz. Olha o que acontece com Elias para nós orarmos. Levantou-se, pois, comeu e bebeu pela segunda vez, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias comeu o que Deus lhe deu, só que aquela comida não era comida de homem, era comida que Deus havia mandado. Se fosse normal, 3 dias, presbítero Roberto, uma comida normal, no máximo 3 dias para suportar a viagem. Só que esta comida veio do céu. Hoje o céu tem um alimento fresquinho para nós. Eu lembro de um saudoso irmão veterano, lá do interior do Rio Grande do Sul. Ele dizia: Diácono Marcelo, hoje o banquete está preparado para nós. Eu dizia para ele: então vamos dar lugar na casa e vamos comer o que Jesus está mandando para nós. Deus tem algo especial para mim e para a tua vida. Só que nós temos que dizer: Deus, eu quero comer daquilo que tu tens. Fique de pé comigo nesta noite. Fique de pé, fique de pé. Eu não vou insistir muito, eu só quero fazer um convite. Você que está vivendo os dias de Zimbro da sua história, você que está vivendo os dias de angústia da sua alma,
Você que está debaixo do zimbro da sua história e não entende o que está acontecendo, e não sabe o que está sucedendo, e não tem uma explicação lógica, eu quero te convidar para vir aqui no altar hoje, porque Deus tem um alimento dos céus preparado para a tua vida. E isso aqui não é para quem é covarde, não. Isso é para quem crê que vai sair daqui desse culto hoje diferente, que vai sair daqui desse culto hoje dizendo: Deus, eu não vou precisar que o Senhor me toque outra vez, eu quero a tua comida. Em o nome de Jesus, pelo amor de Deus, para de se fugir, para de fugir, para de se esconder, para de fugir e muda de igreja aqui, muda de igreja lá, mas a dor continua, porque o problema não é a igreja, é o zimbro. Deus está te chamando hoje, Deus está te chamando hoje, Deus está nos chamando hoje para vivermos algo novo. Levante a tua mão aos céus, levante a tua mão aos céus, levante a tua mão. A graça do Espírito de Deus está aqui, a graça do Espírito de Deus está aqui, a graça do Espírito Santo está aqui. Levante a tua mão, comece a dar lugar ao Espírito Santo. Em o nome de Jesus, abra a tua boca e comece a declarar ao Senhor adoração, louvor, graça e glória.
Levanta a tua mão e adore a Ele. Levante a tua mão e adore a Ele. Levante a tua mão e exalte a Jesus. Sai da caverna, profeta. Deixa Deus te usar. Emanto e querer subir a camai. Chama canto biaçou. Ala geribaçu que tamanduri baçou e acabaia. Receba de Deus agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Ninguém vai precisar colocar a mão na tua cabeça. Ninguém vai precisar colocar a mão na tua cabeça. O Espírito de Deus te tocará. Senhor, como prova que tu és Deus e fala. Shekeru sami kereba samandakai. Toca agora, agora, agora. Eba siricofobia sumiada. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Ei, querishabuki namasubiatamaia. Vai entrando nessa alma, ó Deus. Serai cobiaçu. Vai entrando neste coração, ó Deus. Os anos endureceram o coração desse homem. As angústias endureceram o coração dessa mulher. Mas hoje o Senhor está tocando. Chama para fora outra vez. Ah, que tobiaçu mantore. Sabaki mama subia que mato isso. Irabakamanto subia chemato. Deus está te dizendo e te chamando para levantar. É tempo de se levantar. O zimbro não é o teu lugar. O zimbro não é a tua resposta. Tem sonhos novos de Deus. Tem portas novas de Deus para a tua vida. Tem algo novo de Deus que te espera. E que chuqueresse ore querubadasse amacai. E mandasse orebacanto. Se você tiver fé, você vai levar esta unção para alguém que está na tua casa. Deus está alcançando o teu lar. Entrando dentro daquele quarto e levantando outra vez. E ouça manto kiribasti. Ei, sim, quero chamar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar.